Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Quer dinheiro para comprar um carro novo e o povo? Boa noite, malta. Tudo bem? Bem Boa dispostos? noite. Boa noite. Aqui estamos nós para o nosso terceiro episódio do nosso famoso podcast. Não sei se já conseguimos mais um ouvinte ou não, se chegamos aos 3. Tenho que ir ver estatísticas. Que tivemos um convidado especial. Pois, se calhar é isso. Mas estamos a trabalhar para que no próximo episódio a gente tenha aqui uma quarta pessoa, um convidado. Depois informarei. Tem que ser a mesma pessoa? Tens alguém em mente que estavas a pensar convidar, era? Que não é uma pessoa? Não, podíamos ter, sei lá, podíamos ter um pet. Estás a ver? Não, Pelo menos era alguém que nos ouvia. Não. Arrisco essa ideia. Pronto, esta noite vamos fazer aqui algo diferente. Vamos ver se conseguimos falar só de um tema cada um. Porque Parece-me um plano. Porque algumas das nossas mulheres começaram a reclamar do tempo que a gente perde a fazer isto. E então... Não, investe. Especialmente a do Rodrigo, diz que não consegue dormir. Por Por isso... cima desta vez está ali a ver um filme. Ui. Então vá, vamos lá. Quem é que quer lançar aqui a primeira bala? Não vi alguém que queria falar de guerras. Não, se era de... Pode ser tu, pois é, Sérgio. Pode É? ser tu. Tá bem. Então, o meu tema tem a ver que... eu adoro ditadores. Acho que é uma coisa que eu pensava que estava em desuso. Porque, pronto, já não só ouvia falar assim muito. Mas, recentemente, tivemos o falecimento do Fidel, não é? O grande comandante. Era comandante a alcunha dele, não era? É, exatamente. Era comandante. Não. Era o comandante. Sim. Era o comandante, era. E eu sempre pensei que, na minha opinião, ele era sempre um ditador. Eu tinha essa ideia. Mas depois fiquei um bocado também na dúvida, agora com na última semana fiquei na dúvida se ele de facto era ditador ou não. Porque vi tantas pessoas a manifestarem-se, pronto, eu não estou a dizer que as pessoas tinham ficado felizes por ele, se calhar, quer dizer, houve uns cubanos em Miami que estavam bastante felizes. Mas... E alguns também em Cuba. Sim, alguns em Cuba. Mas esses, se calhar, não podiam se expressar muito, digo eu. Esses não aparecem na televisão. Porque ainda está lá o irmão. Fiquei na dúvida, mas afinal ele era um ditador, não era um ditador? Fiquei assim um bocado na dúvida. E depois, adorei depois também o que se passou na nossa Assembleia, não é? Quando tivemos os nossos vizinhos, os reis de Espanha, a fazer-nos uma visita a nosso convite também. E eu, se calhar, fiquei com a ideia errada, porque, se calhar, de facto, os ditadores são os reis de Espanha, porque houve pessoas até que nem sequer tiveram a decência de os cumprimentar ou de fazer um protocolo minimamente decente. E ao mesmo tempo andaram a fazer votos de pesar pela morte do, se calhar, que não era um ditador. E pronto, era este o meu tema. Ainda bem mais quando o discurso do rei foi completamente redondinho e fácil de aceitar, não é? Só disse assim coisas bonitas sobre a Europa e sobre o povo. Mas o que é que vocês acham da temática Fidel? Ele era ditador, não era? Eu sou fã de barbas. Pronto, Ele claramente, do meu ponto de vista, é claramente um ditador, não é? Até eu estava aqui a ver agora na Wikipedia. Ditador comunista. Ditador comunista, sim, eu estava aqui, mas podia ser, não é? Também pode ser. Aqui eu estava a ver pela piada o conceito que o Wikipédia dava de ditador. E tinha aqui uma lógica engraçada que a conversa que ascenderam ao cargo através de meios legais. Que era o caso do Mussolini, do Hitler e... Então este não pode ser. Então este não pode ser, quanto muito seria um tirano. Porque foi ilegal. Ok. Tirano. A questão é, de facto, eu acho é que ele tinha aquele encanto por ter aquela figura de, entre aspas, luta contra o Império Americano, contra o capitalismo. Eu acho que tinha esse elan que acho que é o que faz com que, se calhar, muitas pessoas tinham uma determinada imagem positiva dele. Mas, de facto, uma pessoa que negou, e em entrevista, eu vi há pouco tempo num vídeo no YouTube, ele a fazer uma entrevista
com uma jornalista americana. Não era aquele em que ele estava de pijama, não? Esse não, era com a mesma jornalista, mas ele tinha feito uma entrevista quando ele era mais novo com essa mesma jornalista. E aí estava com a farda militar. E ela perguntava mesmo, pá, nos olhos do gajo, dizia, então, mas e a liberdade de expressão da imprensa? E ele respondia, mas para quê? Mas para quê? As pessoas não têm nada a dizer contra. Porquê que eu vou dar liberdade de expressão? Então, mas você não sabe se as pessoas têm ou não a dizer algo contra, porque você não deixa as pessoas falar. Mas ninguém quer falar. Porquê que eu vou dar uma coisa que as pessoas não precisam? Isso é aquela máxima velha dos ditadores, que é que entrávamos quase aqui no mundo dos livros e do cinema, como quando aparecem os ditadores, é sempre de que a liberdade é um peso para a humanidade, porque eles têm que, segundo essa visão típica, de que as pessoas, tendo liberdade de expressão e tendo a possibilidade de se exprimirem contra e de se manifestarem, que acabam por prejudicar aquilo que seria a sua felicidade e a sua liberdade e a harmonia social. Agora, isso depende de quem... Se me dessem a escolher, se eu quero ter um governo mauzinho, né, fraquinho, que é o que a gente tem tido muito neste país, ou um ditador, pá, pelo menos fosse bom fazer aquilo que faz, pá, pronto, e que fosse relativamente amigo, eu se calhar até escolhi o ditador, pá, pronto, era mais fácil. Era mais fácil. Mas se houvesse ditador, ele não te dava a escolher. Exatamente. Mas eu não queria que ele me escolhesse. Eu não queria que ele me desse a escolher, desde que ele fizesse bem as coisas. Estás a perceber? Só queria o contrassenso. Há alturas em que era bom, de facto, nós todos pensamos, pá, isto agora precisava para o país pôr direito, precisava que alguém com força chegasse aqui e ordenasse isto tudo, e vêm os velhos a falar que no tempo de Salazar é que era bom. Eu até acredito que há ditadores que começam com boas intenções. Mas pronto, depois entram naquela teia de poder e de mas eu acho que agora é que puseste o dedo na ferida. Agora é que puseste o dedo na ferida, porque a história política ou social, especialmente do século passado, apresentou exatamente casos em que os ditadores subiram, nomeadamente o Salazar e o Hitler e muitos outros que ascenderam ao poder por vias legais, não é? Por vias naturais, porque o povo havia um inimigo comum, havia um problema. Mas não os elegeram como ditadores. Mas não os elegeram. Exatamente. O problema dessas ditaduras é exatamente o não saberem, é depois o poder ter tendência a tentar ser aguentado for the sake of power, não é? É poder pelo poder, não é para melhorar o país. Ou a determinada altura, se tu conseguisses dizer assim, ok, durante 5 anos esta pessoa ou este grupo de pessoas vai estar aqui a mandar nisto tudo e a pôr isto em dia. Mas depois, 5 anos depois sai, que é para as pessoas escolherem se querem continuar com isto ou não. Só que eles depois nunca saem. Não, porque depois há as reversões. O que é que quer dizer com isso? Opa, há as leis que são alteradas, os subsídios que são repostos. Mas quem é que faz isso? Ninguém. Então, mas espera lá, não há nenhuma hipótese, não há nenhum modelo em que haja... Estás a tentar acrescentar coisas democráticas com processos ditatoriais. Não. Mas não há hipótese de haver uma ditadura democrática? Não. Ditadura democrática é um contrassenso. Eu sei, mas será que não haveria hipótese de haver um... Tipo, um gajo eleger alguém para ser ditador? Uns tempos. A única... Bem, nunca seria uma ditadura, mas a única solução é teres maiorias absolutas. Mas essas têm a vantagem de ser fechadas no tempo, não é? Passados X anos, vamos Quem não gosta, muda. E tens sempre os outros poderes que equilibram, não é? Claro, sim. Tens mas, por exemplo, presidencial, etc. O legislativo. O caso, por exemplo, do Trump é um bom exemplo agora, salvo exagero, não estou a chamar de ditador, obviamente. Vamos ver. Ele não tem nível para ser ditador. Ele, no máximo, é como é que é de explicar? O gajo no Twitter é um ditador. Está bem, mas aí o gajo está ali no seu mundinho e diz tudo. Olha, viram o que é que o gajo escreveu quando o Fidel morreu? Yeah.
Fidel Já is não me dead. lembro, mas foi tipo, exatamente. Fidel is dead. Tipo, só assim. Mas pronto, mas ele não teve papas na língua. Ele Ele é assim, nunca tem papas na língua. esse entra também um bocadinho naquele tema, agora, depois da morte dele, entra um bocadinho no tema que eu queria falar sobre as nuances da guerra, que vai ser o meu tema mais aqui um bocadinho. Que é exatamente a dificuldade de encontrar compromissos políticos. O Obama fez um esforço grande, do meu ponto de vista, e acho que da comunidade internacional em geral, toda a gente achou particularmente bem, que a aproximação que foi tentada com Cuba, para ver se normalizava uma relação que não tinha razão de não existir. Não faz sentido que aquela pequena ilha esteja a ser ainda a sofrer pelo embargo e etc. É o que dá a ser Há um motivo histórico para trás, não é? Mas, enfim, houve para todos os efeitos o dar o braço a torcer da parte do Obama, porque foi o Obama que tentou fazer esse esforço de aproximação e é de aplaudir. Agora, vem este senhor Trump e começa já a estragar tudo. Aquilo acho que não vai dar agora em nada. Dificilmente aquilo agora vai avançar. E diga uma coisa, e o que é que acharam daquela situação então do Bloco de Esquerda e um bocado também antes de falar do Bloco, deixa-me só falar um bocadinho sobre o senhor de comandante. Barbas. Falar Sim. sobre o comandante. E eu acho que fazem falta homens assim. De barba rija. Também. E com charuto na boca. Mas, não, porque são gajos inteligentes e são pragmáticos e ditadores. Mas só para dar um exemplo de como é que ele pôs a inteligência dele para melhorar o país. O gajo, em 1980, o Sérgio não era vivo, claramente. O Rodrigo era pouco vivo. Era jovem. Eu estava a entrar para a universidade. Mas o gajo, nessa altura, fez uma cena muito fixe, que foi o êxodo de Mariel. Não sei se já ouviram falar. De? Mariel. Não. Que era um porto lá na altura. E houve lá uma crise com a embaixada peruana, etc. De refugiados. O pessoal começou a usar a embaixada peruana para se refugiar. Cubanos, sim, em Havana. E espera aí que está aqui a ver um diálogo. Pronto. E então ele resolveu acabar com o problema, que é, se o pessoal quer bazar, então vou deixar bazar. E abriu os mares, basicamente, às pessoas poderem fugir para a Flórida. Mas quem é que ele autorizou a sair? Presos, criminosos e doentes mentais. Bem jogado. Fixe. Pronto. E então, meteu esse pessoal em barcos e mandou-os para Miami. No total, foram 150 mil cubanos em 2 ou 3 meses. Grande parte deles, não eram todos, mas grande parte deles criminosos e doentes mentais. Houve prisões com 2.000 pessoas que ficaram completamente vazias em Cuba. E mandou-os. Isto só pode ser feito por um gajo, primeiro, inteligente. Sabes quem era um deles? Sabes quem era um desses criminosos? Era um dos que trabalhava lá na máfia de Chicago. Que era o Al Pacino. Nunca viste o filme Scarface? Sim, era a personagem do Al Pacino, sim. Não, mas é verdade. Hello to my little friend. Não, mas é mesmo verdade. Mas este tipo de coisas só pode ser feito por uma pessoa inteligente e por um ditador, não é? Porque é genial, que é tipo, nós estamos aqui com a prisão de Caxias demasiado cheia. O que é que vamos fazer? Vamos mandar para a Espanha. Isto é uma cena genial. Pois. Mas lá está. Isso é verdade. Esse género de coisas, esse género de ações politicamente incorretas, não é? São possíveis de fazer com regimes ditatoriais. E lá está, não tem em consideração as grandes consequências. Mas o facto é, para mim, resumidamente, ele chegou ao poder num processo revolucionário. O processo revolucionário é algo que eu até tenho para mim que é algo positivo. Dependendo da circunstância, como é óbvio, não é? Mas a ideia da revolução é uma incitação,
é uma revolta popular e que visa destronar os elementos do poder daquele momento, que na altura eram contra, segundo a perspectiva deles, e historicamente também parece que sim, eram contra os ricos, né? Nesse caso era Sim, contra principalmente. Provavelmente estava lá um ditador, foi trocado por outro ditador. Não, e estava, mas também um era ditador curioso. da direita trocado por um ditador da esquerda. Exato, mas exatamente, como estás a dizer, era um ditador e era um ditador apoiado pelos americanos e aquilo era era uma estância de férias americana. Era o Las Aquilo estava Vegas, cheio de era o Las americanos. Vegas deles, se calhar, da altura. Mas Antes de haver curiosamente, Cuba, para todos os efeitos, naquela altura, os cubanos, os autóctonos, eram basicamente quase mão de obra escrava, ou eram os pobres, né? Não, Portanto, não. Isso é incorreto. O Cuba na altura já tinha a economia mais rica da América Latina, tinha o melhor sistema de saúde, tinha o melhor sistema de educação da América Latina. Sim, mas era daqueles formados particularmente para uma elite. E a maior parte dos outros trabalhava nos campos, vou-te só dar uma estatística só. Em 1958, quando o Batista saiu, havia um médico para 950 cubanos. Agora, não é? 60 anos depois, há um médico para 750. Não é uma grande diferença, passado 60 anos. Sim, até podia ter piorado, não era por aí, não é? Mas enfim, eu também não estou totalmente dentro da história de Cuba, mas lembro-me daquilo que sei, vagamente, era exatamente isso. Aquilo era um ditador que era Batista, que era um ditador mais de direita, ligado... aquilo era uma Las Vegas dos gajos, dos americanos. Mas Las Vegas não é mau. Aquilo era uma Las Vegas antes de haver Las Vegas. Só que havia muita gente pobre, havia muitos... Era aquela história típica de... Claro, agora também eu não estou a defender, estou a dizer que estou a justificar a razão de ser, particularmente no processo histórico que estávamos a viver, que era a Guerra Fria, da existência de muitos, como é que se diz, espiões, muitas forças secretas, agentes secretos por todo lado. Guerra Fria. Foi? Incitar que eles tinham que ser um lado que estava próximo dos Estados Unidos, o Batista, e que iam passar a ficar... Calma. Estavas aí aos Estão a ver? soluços. Fala lá, Pá, uma vez. para mim foi a melhor parte. Exato. Bloquear. Neves aos soluços. Já estás bom, acho que sim. Terra. Já podes falar. Experimenta. Frisou. Tua imagem frisou. Sérgio, há uma forma Não de tirar o estou a Neves perceber, do ecrã ou não? Neves, estás aí? Estás-nos a ouvir ou não? Agora sim. Bem, já não sabendo aqui, mas a questão era essa, que havia uma razão histórica para aquilo acontecer, não é? Também foi o que aconteceu em África, foi o que aconteceu na América Latina em geral, não é? E Cuba foi um caso desses. Portanto, na altura, mal ou bem, tu consegues justificar a existência de um Fidel e da existência de uma revolução e de um processo revolucionário em curso que eles implementaram. Mas curiosamente, depois, ao início, muito rapidamente... Mas curiosamente o início da revolução não era uma revolução comunista. Era uma revolução apenas para depor aquele ditador, não é? E só passado 2 ou 3 anos é que se percebeu que o Fidel era comunista. Não, como todas as revoluções também é preciso capital e o capital teve vindo a algum sítio. Porque provavelmente quem lá estava era financiado pelos Estados Unidos. Não conheço bem a história. Quem era o outro player que estava para investir ali? Não, mas depois em 59, quando perguntaram ao Fidel se ele achava que ia haver comunismo em Cuba, ele dizia, não me parece que haja esse perigo e tal. E pronto, depois foi o que aconteceu. Pois, mas provavelmente deve ser, a história se calhar é essa, eu nem sabia disso, mas a história se calhar é exatamente essa. Houve um processo revolucionário, ele na altura, como aqueles que ele depôs eram exatamente os americanos, das duas uma, ou ele fazia amigos com os americanos e aquilo voltava a estar como antes. Ele ainda chegou a ir logo depois da Revolução, ele chegou a ir aos Estados Unidos, ter uma espécie de... Mas provavelmente, e isto sou eu já a especular, não estou a ouvir nada outra vez. Nós estamos a ouvir. Eu estou. Sim. Estou? Fala. Eu agora estou a especular, até presumo que tenha sido nessa altura que ele, provavelmente internamente,
teria poucos amigos a apoiar, a dizer não, vamos voltar para os braços dos americanos outra vez, sendo que eram eles a razão pela qual tinham o Batista. Portanto, foram para o outro lado possível, que era para os estudos. Enfim, olha, eu só tenho pena de uma coisa, que eu sempre disse que queria ir à Cuba do Fidel. Não por Eu fui. Pois, não necessariamente por gostar da personagem, mas por achar, pronto, gostava de ver aquela Cuba. E infelizmente já não... Era para ir este ano, não deu. Estava a dizer que ia para o ano. Já foi. Pumba. Agora não sei como é que vai ser lá com o irmão. Pois, não sei se vai ser agora a mesma está em coisa. processo. Agora este processo deste comandante eu não percebo porque é que bateram as palmas realmente aos reis de Espanha, porque isto é um processo monárquico em Cuba. Não, é assim, mas se tivesse a Hillary ganho, eu acho que muito rapidamente Cuba começava a modificar-se. Com o Trump, não sei, deixa eu ver. Cenas do próximo capítulo. Então que falem lá Deixa-me só concluir, acrescentar uma coisa, porque acho que no processo de Cuba ao estranho, e aquilo que é mesmo difícil é que o que deixou de fazer sentido, bem, se não antes, deixou de fazer sentido claramente depois de cair o muro, não é? Que Cuba deixasse de ser um país, pelo menos que normalizasse, tentasse no século XX e XXI democratizar-se aos poucos e etc. E isso é que depois deixou de fazer sentido, porque a brincar já foi há mais de 30 e tal anos e manteve-se exatamente na mesma. Portanto, aquilo, a razão pela qual nós vimos, isto é a minha opinião, a razão pela qual nós vemos o povo cubano a adorar o Fidel e a muito triste porque o Fidel morreu, é porque eles não conheciam outra coisa, não é? Tinham a informação controlada, à semelhança do que acontece, por exemplo, na Coreia do Norte. Se for preciso, tens os programas de televisão a dizer que os americanos são pequeninos e que Cuba é um país gigante. Claro, estou a exagerar porque eles têm muito turismo, portanto, vão tendo alguma informação. Mas eles não conhecem outra coisa, aquilo é o universo deles, a informação é controlada, eles não sabem o que se passa, e aquilo, para todos os efeitos, é aquilo que eles conhecem. Portanto, vão gostando. Mas um ditador nunca muda, um ditador apenas morre. Ou morre por causa muda de estado. Não, ou morre devido a causas naturais, ou vive porque basicamente alguém lhe corta a cabeça, ou enforcam-no, ou não há outras hipóteses. Cai da cadeira? Ou cai da cadeira. Não há outras hipóteses de um ditador mudar, porque o ditador é sempre constante na sua maneira de ser ao longo da vida. Mantém o poder. Pois, há aqueles que, por exemplo, sei lá, os últimos exemplos, o Gaddafi, né? Mesma coisa, andou-se lá, agarrou-se, depois o grande, acho que o único tentado assim mesmo a resistir à série é o da Síria, né? O Bashar al-Assad. Não é um ditador. Não é um ditador. Não fores para a Guiné, Conakry. Esse é um rei ditador. Há um chamado, hoje em dia há os reis... É totalitário, né? Há os reis democráticos. Ele ainda tem uma razão de ser, O rei de Espanha é ditador? Não é isso que estou a dizer. Espanha é uma monarquia democrática, constitucional, uma monarquia... como é que isso tem o nome? Pá? Tem uma Assembleia da República, pronto. Tem eleições, tem o Primeiro-Ministro, como a Inglaterra. É uma monarquia parlamentar. E o que não é o caso da Síria, não é? Então, mas tu tens uns ainda maiores. Tens o gajo da Guiné Equatorial. Não, da Guiné... Bem, os sauditas também, mas tens a Guiné Equatorial, que também é ainda por cima é da CPLP. Porque falam muito português lá. Falam muito português. e tens o nosso amigo Zé Du. Comunista também, by the way. Bem. Mas que finalmente, vamos ver, finalmente acho que indicou um nome para... Sim. O gajo também já nota que está a ficar velho. Mas isso é curioso também, porque tu não podes ter dirigentes, não é? Responsáveis por um país, comunistas, sem ser ditadores. Não há. É verdade. Porque havendo escolha, ninguém quer ser. Não, e porque lá está, também outra vez o assunto é esse, não há países comunistas que não sejam ditaduras. Sim, mas por isso mesmo, não, porque o socialismo fosse bom, o socialismo tem uma coisa engraçada que é
teve que sempre ser empurrado às pessoas. Exatamente. Sempre não. Ao princípio o povo apoia, não é? Porque aquilo é uma revolução popular. Mas depois não sabem Sim, comparar. mas Lá está, aquilo na altura era bom. ninguém lhe explica o que é socialismo nessa altura. Quando eles percebem o que é, dizem, a malta já não quer. Não, cala e ficas agora com o socialismo. Exatamente. E agora a ideia é, agora isto é para todos. Portanto, aquilo que dava, tu vais ter emprego, tu vais ter isto, vais ter aquilo. Mas depois não podes fazer mais nada. Não podes mudar de opinião, não podes... Não podes ter ambições... Vou trabalhar com imensa força e vou mudar de casa para uma casa maior porque vou ter mais um filho. Não podes. Na mesma barraca o resto da tua vida. E emprego podes ter. Se tens comida ou não, já é diferente. Exato. Tens umas senhas... Se calhar tens umas senhas de direito a uma batata e um pão. Pronto. Exatamente. Mas vá, avançando, porque senão a gente vai ficar este podcast. Mas sim, a opinião é ditador, claramente. Era o gajo assassinou, mandou fuzilar milhares de pessoas, não permitia a liberdade de expressão. Mas isso ninguém precisava dizer ele. Ninguém queria dizer ele. E diz a Forbes que ele tinha uma fortuna. Faz sentido. Ele é uma figura histórica engraçada, é um ícone, não é? Portanto, as pessoas quando lhe vão ao funeral ou vão dar os parabéns ou vão ao elogio fúnebre, vai dizer, olha, foste uma figura importante na história. Mas que era um ditador, era. E é o segundo pai do Maradona, dito pelo próprio. Exato. E a Forbes dizia que ele estimava que ele tinha uma fortuna de 900 milhões de dólares. 700 milhões, não é? 900. Às vezes é bom ser ditador. A vender coisa cubano, me chama. A vender charutos. Mas o que é que acharam então daquela cena na Assembleia? Vá, temos avançando. O que é que vocês acharam daquela cena? Foi ridículo. Não, é assim, ridículo e falta de educação. Nós já em Espanha, no país mesmo dos reis, já os irmãos gêmeos, por assim dizer, do Bloco de Esquerda já tinham feito o mesmo na Assembleia Espanhola. Sim, mas a má educação... Fique lá. Exatamente. De facto, um chefe de Estado, não é? Porque, sendo eles até podem ser reis, mas como estávamos há pouco a falar, é uma monarquia democrática, parlamentar, não sei qual é a palavra certa. Ou seja, se existem reis em Espanha é porque o povo assim o entende, tal como existe em Inglaterra e noutros países até na Europa. São nossos convidados, vêm à Assembleia como convidados e temos aquela triste figura dos deputados do Bloco de Esquerda sentadinhos com cara de sei lá de quê. O PCP faz um meio termo que é levanta-se mas não bate palmas. Tudo isto um ou dois dias depois de terem feito passar aqueles 2 votos de pesar pelo aquele líder altamente democrático que já falámos, chamado Fidel Castro. Acho que foi um excelente exemplo do que realmente é democracia e não é democracia para uns e para outros. E pior do que aquele deputado do Bloco de Esquerda estar com uma t-shirt republicana na Assembleia é estar com uma t-shirt na Assembleia. Sim, mas depois ver o João Galamba, para mim, tudo vale. Sim. Ter o João Galamba como deputado já não vou conseguir dormir. Aí... Já falaste. Tenho-vos a dizer que também concordo com ambos, acho que não faz sentido eles não se levantarem, porque ali, mais do que a figura dos reis... Sim, é uma questão de protocolo e de boa educação. É uma questão de Estado, exatamente. Eles não têm que concordar se há uma monarquia ou não em Espanha. É verdade que é uma situação particularmente rara receber chefes de Estado na Assembleia. Acho que foi a segunda vez que aconteceu. Mas, se eles forem lá... Não é? Não, acho que não. Acho que é a 9ª vez. Mas não é muito frequente. Quando indo lá... Mais uma razão para não usar t-shirt. Ponha uma camisinha. Não deve ser difícil. Mas eu concordo com vocês nessas 2 situações. Acho que, ponto 1, a Assembleia é um local que tem uma importância... tem uma formalidade, não é? Portanto, é um órgão de soberania do Estado. Portanto, acho que quando vão trabalhar não deviam ir t-shirt, com certeza. Eu até sou a pessoa mais informal do mundo, mas acho que há mínimos. E particularmente, quer dizer, não preciso que eles vão todos de fatinho, não é? Ou de gravata, melhor dizendo. Mas acho que há mínimos. E ir de t-shirt já acho que é um exagero. Acho que não fica bem, não beneficia nem deixa boa imagem
nem ao partido, nem ao deputado, nem à Assembleia, que devia quase... Epá, mas Não devia ser cool, necessário. é cool acapelar ao jovem, Falta de ao respeito. voto E jovem. os próprios jovens deviam ser os primeiros a dizer, pá, desculpa lá, há certos sítios... Daqui a uns tempos vemos os gajos a fumar umas brocas no Parlamento também, pá. Pronto. E também não acho que faça sentido nenhum, independentemente do se gostar ou não da pessoa, ou eles têm perfeitamente direito à sua opinião e o partido tem direito a uma opinião contrária àquilo que é uma monarquia ou qualquer que seja a razão pela qual eles não se levantaram. Acho que, no mínimo, sendo uma visita de Estado a outro Estado, a um órgão de soberania do Estado, o mínimo que se faz quando alguém entra, nem que seja pela questão protocolar, é levantar-se. Pá, podes não bater palmas efusivamente, mas bates uma ou duas palmas e levantas, que é o mínimo que se faz, não é? E ele foi convidado pela geringonça, atenção. Não é? Eu adorava, mas que o Presidente da Assembleia tivesse tido assim uns tomates gigantes e desse uma reprimenda àqueles gajos no momento. Epá, também não podes, porquê? Porque isso é uma questão... Eu não estou a dizer se pode ou não se pode. Quer dizer, mais ou menos... Se eu acho que era pior existe ainda. Um protocolo, acho que era pior ainda. Eu sei que era, mas ia estar a... Eu sei, mas ia estar a dar ênfase à coisa. Mas acho que de facto, porque o ato daqueles energúmeos que estavam naquele dia ali, pá, acabam depois por dar uma imagem não só deles, mas da Assembleia, Portugal, do país. Por isso, eles às vezes esquecem-se que eles não falam só por eles, não é? Falam pelas pessoas que votaram neles, mas também um bocado pelo país inteiro. E por isso eu percebo que ele de facto não podia ou nem devia, porque ia dar demasiada importância àquilo. Pá, mas gostava que alguém com determinada posição, pá, os conseguisse quase que lhe dar-lhes uma lição, tipo, pá, da mesquinhez e da estupidez daquele ato. Mas eu acho que isso é uma das maravilhas da democracia. Exatamente. Eles, a democracia dá-te liberdades, mas também te dá deveres. Está bem, com certeza. Não é eu não estou a Senão defender a posição deles. Acho que eles agiram mal. Mas o que eu acho que é interessante do processo democrático ou da democracia é exatamente que é-lhes dada a possibilidade de tomar essa atitude. Não é? E eles democraticamente optaram, ou eles pensaram por si próprios, não foram obrigados, eles pensaram em querem tomar esta atitude, é a sua demonstração de não concordância com a visita ou com a monarquia, ou quiserem. É uma decisão. Não concordo, acho que protocolarmente não deveria acontecer, é uma questão de educação. Mas eles depois são julgados, efetivamente, pelos órgãos, o quarto órgão de soberania, entre aspas, que é a opinião pública, são julgados pelos meios de comunicação social e pelas pessoas como nós que depois falam contrariamente à ação que eles tiveram. Mas pelo visto há pessoas nós que temos acham, liberdade que para não fizeram bem. Essencialmente, eles vão ser julgados por quem vota neles ou não. E provavelmente quem vota neles até achou aquilo muita piada. Se esse for o caso... Temos uma pessoa que ainda tentou dar uma demonstração quase de apoio a essa rebeldia do Bloco de Esquerda. Sim, mas aquilo acho que foi mais para te picar. Foi mais para te picar. Calhar, mas depois também com as respostas que teve, eu acho que ele já não entrou. Mas aquilo foi mais para te picar, ele depois falou comigo. Foi? Está bem. Mas o processo, mal ou bem, é que nós, se calhar, lá está, se isso vier a acontecer e se há uma franja da sociedade que votou neles e que por qualquer razão acha que eles fizeram bem, então foi a democracia a funcionar. Eu pessoalmente preferia que não tivesse acontecido, acho que é uma questão de respeito para a acho que aqui não havia muitas dúvidas, mas de facto estamos já todos... Não sei. E isto eu não tenho a certeza, porque comentaram comigo, agora não sei se é verdade, mas tenho a ideia que quando Portugal houve uma visita oficial também de Portugal, não sei se foi do Barcelos, foi do... Enfim, Portugal tinha ido feito uma visita à Espanha há pouco tempo. E aqui eu acho que cá a grande questão que eu ouvi foi que nós fizemos todo o trabalho com grande pompa e circunstância. Fecharam-se ruas e eles andaram a passear, e os reis, e foram para todo lado, e foram à Assembleia com uma mega operação. E o facto é que em Espanha nós fomos lá e eles puseram-nos num cantinho na página 9 do Jornal do País, o Presidente do Primeiro-Ministro do Mas isso é uma das vantagens de teres uma monarquia, tem um elan diferente. Se viesse cá o Rajoy, se calhar também não teria assim tanta cobertura como foi. Os reis têm sempre
um rei e rainha têm sempre assim um elan à volta deles que é diferente de um outro chefe de Estado. Não estou a dizer que são mais que os outros. É uma questão de percepção. Se viesse cá a rainha de Inglaterra, isto também parava tudo. Claro, se viesse cá... Mas agora se viesse... Agora não estou... Theresa May, não é? É a primeira-ministra. Agora Se viesse cá, pronto, teria alguma cobertura, mas não seria a mesma coisa. Acho que é uma questão de percepção. E o facto da monarquia, porque hoje em dia também não existem assim tantas monarquias quanto isso. Eu acho que tem a ver com as revistas. Estes reis, Claro, tal como a de Inglaterra ou isso, estão sempre nas revistas. São figuras públicas. São Figuras muito públicas. Se fossem os reis, sei lá, da Holanda, se calhar também ninguém ligava nenhuma. Mas pronto, acho que estamos... Agora, para deixar a minha nota, naturalmente, não seria eu aqui o representante do lado tu esquerdo. estás sempre a concordar connosco? Estás sempre a concordar connosco? Eu concordo com a posição de bom senso, não é? Mas confesso que aqui Não percebo eu não sou então fã as tuas do- opções políticas, mas tudo bem. As minhas opções políticas são de esquerda, mas não, ser de está. esquerda não me tira ao bom senso. Mas, Agora, mas acho que... Mas espera lá, deixa-me só voltar atrás. Quem é que As convidou- tuas, quem é as que tuas, convidou as os tuas reis? opiniões... Espera aí, Não foi a geringonça. as tuas Não, opiniões são de esquerda, mas desde quando? Desde sempre. São de Tu és um gajo esquerda, de centro, caraças. Centro-esquerda. Como tu te assumes como centro-direita, tu és direita. Mas o Guterres era centro-esquerda. Absolutamente. O Sócrates era centro-esquerda. Esse já não tanto. O Não, Sócrates, centro-esquerda. O que é que ele fez de Não, esquerda? esse já não era centro-esquerda. Epá. Que agora tinhas que... Não Ele vou cortou entrar nessa- pensões, que é uma coisa altamente de esquerda. Não, ele era da facção direita do PS, não é? Mais centro. É mais chegado ao centro. Vá. Mas Ele à direita. gamou. Isso é uma cena de esquerda. Ok, já percebi. Que o quê? Nada. Podemos continuar. Continua. Gamou, mas... Não, ele levou um país à falência. Ele levou um país a fazer. Isso Claramente então é de de esquerda. esquerda. Era de esquerda. A Troika veio para cá. Epá, o gajo é de esquerda. Tens razão. Desculpa. Estava errado. Continua lá. Mundo. Não, mas Quase. ainda, voltando aqui a Fico esta sabido, coisa olha, dos também tenho reis. que aproveitar e dar uma nota de parabéns ao Guterres. Nunca falámos Pois sobre é isso. verdade. Grande Guterres. E é um orgulho pessoal grande. Ele não me conhece, não me conhece de lado nenhum. Achas tu? Mas eu, quando tinha 16 aninhos, fiz as campanhas do Guterres, pá. Andei a fazer as campanhas pelo Luís, convenci muita gente a votar no Guterres. Mas o gajo está cada vez mais Era um badocha, grande pá. fã e fico muito contente que ele tenha chegado a secretário-geral. E acho que é uma excelente escolha. Muito Também Sabes que fico. ele é um grande fã deste podcast. Ele ouve Exato. todas as Qualquer semanas. dia, todas qualquer as dia. semanas. Mas ele está um bocadinho gordinho, pá. Ele anda a ficar cada vez mais gordinho, gajo. Não, ele anda as camisas dele andam a encolher. Ok. Isso é o que o Neves também me Pescoço do dizia. gajo. Isso é o que o Neves também costuma Exato. dizer às vezes. É, a roupa ultimamente também tem caído um bocado, não sei porquê. Então vá, mas podemos avançar ou não? Temos, Não, senhor. não, deixa-me só dizer que, de acordo com os meus ideais liberais, E é sempre o Jorge que está a Também não reclamar sou- da duração deste podcast. Mas também não sou a favor da monarquia. Era só isto. não és a favor Não de sou a qualquer favor de tipo qualquer- de qualquer tipo de monarquia? Acho que o povo tem que decidir. Então, mas Não deram, nunca deixaram Espanha decidir se querem monarquia ou não. Por acaso não enganas-te. existe, não existe. Por acaso enganas-te. Porque Quando é que fizeram isso? A seguir ao Franco? Não, mas Espanha, por acaso eu posso Eu ir acredito investigar. nestes Mas Espanha países. escolheu a monarquia, simplesmente escolheu a monarquia uma vez. Não escolhe de 4 em 4 anos se quer monarquia ou não. Mas eu Uma acredito. vez escolheu continua uma a vez gostar- e ficou. Qual é o rei que quer? Olha, isso era Tá uma bem, cena fixe. mas Não, Eram mas eleições para rei. em Espanha já havia república, não é? O Franco, etc. Pá, eu agora não tenho certeza. Agora se calhar estou a dizer o que vai bacurada, mas posso ir investigar. Tenho quase certeza que em Espanha foi em processo democrático que se decidiu que se ia retomar a monarquia. Eu acho que é uma falsa questão, porque qualquer um desses países, Espanha, Inglaterra, Holanda e outros países na Europa que têm monarquias, eu acho que a qualquer altura que se sentir que o povo não quer essas monarquias não deixam de existir. Sim. Por isso acho que é uma falsa questão. Acho que se esses países têm monarquia é porque as pessoas assim o querem. Acho que não é que seja necessariamente em todos, mas dá ali um certo elan a esses países. É a minha opinião. Por exemplo, eu acho que o Reino Unido sem monarquia acho que seria um país que perdia ali algum do seu charme. Mas no dia em que, e acho que no Reino Unido costuma-se fazer de vez em quando alguns... Tentar saber a opinião das pessoas, não é nenhuma votação, mas não sei se é através de sondagens, ou seja,
esse tema vai sendo seguido, acho que com alguma regularidade, no dia em que sentir que o povo não quer a monarquia, acho que elas deixam de existir. Sim, Por também isso, acho acho que não... Sim, aliás, por acaso, aqueles filmes recentes, já não lembro quais foram, até acho que foram mas eram sobre a monarquia inglesa, que tem mais filmes, não é? Falavam exatamente disso, que era, pá, que eles são, no caso, e aí eu até admito que sim, no caso, por exemplo, dos reis de Inglaterra, o ser rei é um peso enorme. Não acho de todo que seja uma solução, de todo não digo, muita gente gostava, mas não é algo totalmente agradável, porque está debaixo de altíssimo escrutínio, tens que cumprir uma série de papéis que não escolheste fazer, tens que o fazer, porque nasceste assim, estás naquela linha de sucessão, tens que cumprir determinados modelos protocolares e etc. E realmente só és monarquia enquanto cumprires as coisas, porque se começares a virar um bocadinho para o lado, o povo rapidamente diz assim, meus amigos, não queremos mais monarquia, e acaba, e game over. Ok. Next. Neves. Bom, eu estava aqui a ver se descobria só a história do Guerra dos Tronos. Aliás, Só da Guerra dos Tronos. monarquia inglesa só por piada, mas espanhola. Neves, pode ser eu, se calhar, a lançar o próximo tema, porque se calhar tem a ver com o tema lançado pelo Sérgio. Que é a qualidade de sono dos comunistas. Eu acho que eles têm uma capacidade de dormir... Não sei, diz-me tu. Invejável. Pois, sim, confirmo. É invejável. Mas, como é que, por exemplo, olha, o Fidel, não é? Ou o Stalin, ou esses gajos assim, conseguem matar milhares de pessoas, mandar prender milhares de pessoas, destruir economias, e depois chegam à caminha e dormem. Que nem os bebês. Epá, é que tens que ter uma capacidade, uma qualidade de sono brutal para conseguir fazer isto. Não sei, a gente não sabe como é que eles dormiam, não é? Iam ter que tomar drunfos para conseguir adormecer. Epá, não estou a ver o Stalin a mandar milhares de gajos para os gulags e depois tomar um drum. Ou mesmo para a morte, diretamente. Pois. E depois dormir como um anjinho. Exatamente. Pá, é que eu às vezes engano-me e faço uma porcaria qualquer e durmo mal por coisas pequeninas. Agora, se eu mandasse, vou mandar 10 milhões para a Sibéria, pá, se calhar ia dormir mal, acho eu. E eu invejo a qualidade de sono dos comunistas. Então, mas tens uma boa solução. Torna-te comunista. Pois, lá está. Epá, eu gostava, eu já disse isto no primeiro episódio, eu gostava de ser comunista. Sabia tocar viola, dormia melhor. Ouvias melhores músicas. Não precisava de saber matemática. Epá, era tudo espetacular. Então, mas porquê que não mudas? O que é que te está a impedir Pá, vou mudar. de fazer... O programa vai passar a ser um liberal e dois... Não. Quase comunista. Um quase comunista e um comunista. E um recém-comunista. Bah, mas eu não sei se eles aceitam. Não sei se eles aceitam ex-liberais. Então, olha, normalmente é ao contrário. Mas... aceitaram. Não, mas a Zita foi ao contrário. Normalmente é ao contrário. Foi ao contrário, pois é. Não, olha, aceitaram. Normalmente há malta a O querer Durão fugir. Barroso. Aceitaram. Não, lá está, mais um que foi ao contrário. Esse é da esquerda. Não há ninguém que vá para lá. Não há ninguém. Toda a gente foge. Ou ficas, ou foges. Ninguém quer Mas isto é ir igual... para lá. Repara uma coisa. Berlim. Estás a ver Berlim? Cortina de ferro. Sim. Berlim, cortina de ferro. Muro. Não é? Algum maluquinho saltava para a Alemanha de leste? Não, era ao contrário. Exatamente. Havia gajos. Os gajos que fizeram lá E o os muro, gajos matavam os gajos para os gajos não fugirem. Fica Há cá! montes de, Isto é há muito montes de bom. gajos do mundo democrático que entram de propósito para o nosso lado aqui, que é muito Isto é a bom. mesma coisa. Tu quantos gajos é que dizer? Epá, aquele gajo era direita, mas mudou-se para o PC. Quantos é que já ouviste falar nisso? Não, mas por acaso esse exemplo é espetacular, que é o exemplo de O Neves. Berlim, não é? Tu vês a muralha, vês um lado, pá, com carros e vida e animação e etc. Vida. Estás do outro lado, tipo, grilos e guardas na rua, vestidos cheios de frio, com armas na mão a dizer ninguém passa aqui. Tipo, eu não sei, vocês querem ir para o outro lado, mas eu não vos deixo porque eu vou obrigar-vos a terem esta opinião. Mas nós não queremos estar aqui. Não, mas não é Mas isso. têm que estar. Não, mas o argumento deles é: eu não vos deixo para aquele lado, porque aquele lado aquilo é o inferno. Naquele lado é que é mau. Está ali o diabo.
Vocês não vão para Então ali eu não que- vos deixo porque eu quero proteger-vos. Ele nunca contou foi que no inferno até se vive bem. Exato. É que vocês ali, assim que chegarem, Las Vegas. nós aqui dizemos para onde têm que ir, a que horas têm que comer, quando é que vão para a caminha. Eles ali, vocês vão ser Que é que não assoberbados. podem Não, tem de comer? tomar escolhas, tem de tomar decisões. Vocês escolhem. Vocês Pá, já já viram? viram eu trabalhar aqui? É mental. Vocês têm de dar a decidir coisas sobre a vossa vida. Só Nós por aqui aí. decidimos tudo para vocês. Pá, não precisam se Mas preocupar com nada. imagina a dificuldade de uma decisão na Alemanha ocidental que era, epá, eu hoje vou comer batata, arroz ou massa. E se Não é? calhar a massa No não era outro- todos os dias. Não, mas no outro lado... Não é Não, isso. não. Mas E havia na muitos Alemanha que era assim, eu hoje ocidental vou podes comer- escolher, não é? vou Podes comer escolher o que é que queres comer. Hum. No outro lado não. No outro lado não comes nada. Está escolhido. Não vais comer nada hoje. É muito mais fácil a decisão. Então, mas é assim. Mas a verdade é que eu diria se calhar mais um PCP do que um Bloco de Esquerda, mas se calhar o Bloco de Esquerda entra um bocado na mesma linha. Eles ainda são daqueles partidos que conseguem defender coisas que não são defensáveis. Teres um PCP que defende o governo em Angola, certo? Sim. Que acaba por ser até um contrassenso, acho eu, do que é o PCP, né? Porque- Mas é clubite, pá. Isto tem tudo a ver com Exatamente, clubite. mas é aí que eu queria chegar. Porque se alguma coisa que o governo de Luanda não tem, é nada de esquerda, digo De eu. governo. De governo, nem nada, mais ou menos. Teres o PCP a defender Cuba e o seu ex-líder e a forma como ele lutou estes anos todos contra não sei o quê, mas lutou contra qualquer coisa e que só fez o bem pelo seu povo. E temos atualmente uma solução governativa que tem dois destes partidos que defendem estas coisas a dar um respectivo apoio. Bem, eu sinceramente eu só espero uma coisa, e isto falo contra outras vontades próprias, mas pá, que se assim for, pá, que daqui a uns tempos o PS consiga ganhar as eleições sozinho para pelo menos não estar a levar com aqueles gajos de esquerda que, pá, porque de facto assusta-me, pá, ter este Eu isso por acaso não me assusta. Olha, nada. Sérgio, Por vamos acaso estar que- PS nas próximas ou não? Epá, É isso. Eu sabia que eu ia chegar a vocês. não, eu se alguma vez fizesse isso, era só para prevenir que aqueles gajos não fizessem parte da solução governativa. Olha, mas Olha, não está sabes o que é longe, que que eu isto já faz cheguei, lembrar? eu cheguei a ponderar votar no PSD exatamente para evitar marasmos. Pá, Mas sabes o que é que isto faz Políticos. lembrar? A segunda volta entre Mário Soares e... como é que chama aquele gajo? Do CDS? Freitas da Amaral. Agora é do PS. Do Freitas Freitas, da não é? Em que o Olha, Álvaro- esse é o gajo mais parecido que foi da direita para a esquerda. Viste? Sendo É para verdade. mim o PS não é de esquerda, mas pronto, isso já falámos sobre isso. Não, ainda por cima ele foi ministro do Sócrates, não é? Yeah. Por isso menos Por isso esquerda. era, assim, era direita. Mas nessas eleições, nessa segunda volta, o camarada Álvaro apelou aos comunas para votarem no Mário Soares, mas tomarem uns 6 de fruto para Para a a má indisposição. disposição. E se calhar, imagina, Sérgio, nós com 5 kg de Alka-Seltzer. Pá, no mínimo. No mínimo. E eu não saía de casa de pai durante 3 meses, só de vergonha. Mas pronto, um dia pode acontecer. Se de facto chegarmos às próximas eleições e de facto se notar que o PSD, por exemplo, não está com uma solução viável, Se ainda mantiver o Passos Coelho. sim. Passos Coelho estava muito abaixo do PS nas últimas eleições, nas sondagens. Está bem, mas... Vocês mais uma preferiam o Passos Coelho ou o gajo do Porto, como é que ele se chama? O Rui Rio. É assim, eu e o camarada Jorge, ele agora é camarada, não é? Já viraste? Sem camarada, sim, Sem camarada, claramente. pronto. Eu já há mais de 5 minutos que sou comuna. Por acaso tenho-vos a dizer que é uma coisa que me chateava, que eu recebia as cartas do PS e todas elas, quando o pessoal do PS fala contigo, é sempre camarada Rodrigo. Não sei o que Mas não te tratam por tu.
Não, Ou tratam? de camarada. Camarada. Mas No PC é obrigatório tratar por tudo. eu e o camarada Jorge estivemos a falar há pouco tempo sobre Passos Coelho versus Rui Rio. E o problema, o Jorge tinha razão, é que Passos Coelho é visto como o passado. Não é? É visto como Passado, Coelho. passado. Já não... É um coelho passado. Bem passado. O gajo ia passar! Bem passado. Bem passado. E é visto como uma coisa do passado. E as pessoas não gostam de voltar ao passado. Epá, e agora tem falado muito tem falado muito e as coisas vão saindo do tiro pela culatra. As coisas vão melhorando. É difícil quando perdes ali o... Nenhuma, o gajo fica ali com uma figura de parvo. Epá, ele teve ali aquele problema que ele agarrou-se demasiado tempo àquela coisa de nós ganhamos. Não vai funcionar. Não era Não isso. durar mais de 6 meses. Era, não... 6 meses. Ele nem dizia isso dessa forma. Era muito mais, não ganha... Nós é que ganhamos. E depois era, vem aí o não sei das quantas, não sei o quê. E, isso desgastou imenso. E acho que realmente ele é visto como uma coisa do passado. E de facto, na política é assim. Infelizmente, ou não, provavelmente será preciso sangue novo no PSD. Não sei se será o Rui Rio ou não. Com estas coisas da política, há muitos jogos, não é? Tipo... Quando é que deves entrar? Se entras cedo demais, também é a tua morte. Eu até achava graça. Vais lá estar só a aquecer o lugar. A cena política com o Rui Rio. Eu gosto de gente do Norte. A questão é que... Ele é daqueles que não tem papas na língua. Mas quando é que será que ele quer entrar? Se é que ele quer entrar. Claro, tem que entrar na altura certa. Pois. Pode ser cedo demais entrar nestas eleições. Se o PS se mantiver em alta, bem, ainda falta, não é? Sim, mas cheiro-me que agora nas legislativas, Agora acho que o PS nas ganha. autárquicas acho que vai ser coça. Mas pronto, vamos ver. Coça Olha, no PSD. Jorge, lembras-te da nossa conversa também do Santana Lopes, não é? Isso Sim. já não... Não, o gajo está muito bem onde está. Pá. Sim, Então tá ali. não, falávamos se ele se candidatasse, que ele teria hipóteses de ganhar. Eu acho que teria. Olha, Eu acho que gostava, não, por acaso. mas eu acho que ele não Eu ganha. gostava. Eu acho que teria Porque porque o gajo é Lisboa. tem um trunfo, pá. O gajo basta dizer Marquês, túnel. já ganhou as eleições. Toda a gente caiu em cima Eu do acho que as gajo. pessoas gostaram do Santana. O Santana Lopes, eu acho que se concorresse em Lisboa, mesmo com o Medina, contra o Medina, ganhava. E quem é que votavas? Eu no Santana, garantidamente. Sério? Autárquicas. Eu gosto imenso do Santana Lopes nas câmaras. Eu gostei imenso dele na Câmara de Lisboa. Eu não tenho medo de dizer que eu voto, pá. Eu voto, por acaso gosto do Santana Lopes, sempre gostei. É o único do PSD. Dos poucos, vá, não vou exagerar. Mas por acaso sempre gostei de Santana Lopes e gostei muito dele na Câmara de Lisboa. E ele até tinha uma coisa que eu gostava imenso, que para nós da área de comunicação e marketing fazia todo o sentido, e era uma coisa que para mim foi semi-revolucionária, pelo menos cá, porque ao longo dos anos nós íamos vendo as coisas em Lisboa acontecer, alguém subia para a Câmara, não é? Trabalhava. Epá, e tu 4 anos depois, a não ser que eles fizessem aquela reta final, tipo o João Soares, de vamos dar a volta toda ali à Baixa de Lisboa, fazer 1001 obras, e de repente ali não havia como não ver. Isso é o que o Medina está a fazer, pá. Como o Medina está a fazer, exatamente. Só que o Santana Lopes tinha feito uma coisa que me parecia muito mais interessante e que, pá, lhe partiram a cabeça, e os meios de comunicação social partiram-lhe a cabeça, que era que ele utilizava outdoors. A Câmara fazia qualquer coisa e ele começou a pôr placares a dizer a Câmara está a fazer isto. O Medina agora está a fazer muito isso. O Medina está a fazer muito agora isso. Agora também vão fazendo. Mas foi ele que começou. Pá, isso para mim, aquilo até podia ser. Eu aceito a crítica que alguns podiam fazer. Pá, está-se a gastar dinheiro para ele estar a promover a si próprio. Pá, mas não é isso. Eu, enquanto munícipe, fico satisfeito por ver. Pá, ok. Percebo, fico satisfeito que a Câmara está realmente aqui a resolver um problema. Estava aqui um problema. E eu lembro-me que ali na zona, por exemplo, da ajuda, Alcântara, havia um conjunto de pequenos problemas, que foi isso que eu achei que foi surpreendente nele, que havia muitas coisas que eram pequenos problemas. Ele não chegou e revolucionou as estradas todas da cidade, tirando o metro, desculpa, o túnel. E o bairro Alto? E o bairro Alto, etc. Mas podia nem ter sido esse. Mas ele resolveu, enquanto esteve lá, resolveu imensos pequenos problemas, para miudezas. Porcarias que tinham, por exemplo, estradas que estavam construídas e que havia um prédio, uma casa no meio, que estava antes para ser mandado abaixo, etc. O gajo chegou lá, pimba. Foi no período dele, pelo menos, que aquilo foi resolvido. Outras, várias desse género, que iam sendo resolvidas rapidamente. Eram
eram quick wins, estás a ver? Pá, o que eu gostava Ele, de facto, essencialmente fazia- dele é que o gajo tinha uma visão a longo prazo da cidade, pelo menos parecia que o gajo tinha uma visão a longo prazo. Era prático, pragmático. E coisas pá, que estes não têm assim muito. O gajo, sei lá, estes aqui fazem umas obras, a visão de longo prazo do Medina é passar um canteiro de 50 cm para 80 cm. E põe a Avenida da República toda ao caos para aumentar a porcaria do separador entre as vias, meio metro. O Santana queria pôr o Frank Gehry Também é verdade. na zona da... feira- como é que chama aquela porcaria? Sim, Do Parque Meyer. Meyer. Parque Meyer. Pá, que era uma coisa que a longo prazo ia mudar bastante a cidade, não é? Ia trazer mais turismo, é uma zona completamente degradada da cidade que ia melhorar. A cena do túnel também é uma visão a longo prazo da cidade. A cena de todas as freguesias terem um jardim e uma piscina também é uma coisa que a longo prazo Também foi a ele, cidade exatamente, muda. foi espetacular. Aquela coisa da bandeira no Parque Eduardo VII lá em cima também foi ele que pôs. Pá, e essa bandeira, por exemplo, isso, pá, há quem ache um exagero, eu acho aquilo espetacular. Agora passas lá, já não está lá a bandeira. Não está. Às vezes Não, está, epá, outras são vezes não parvoíces. está, não percebo Não, também. mas para isso devia ser óbvio. É como aquelas coisas que eu vi me ultrapassam, que nunca vi, se lá fora acontecer, que é tu, nos monumentos militares cá em Portugal, tu tens aquelas coisas que é a chama eterna. Ou aquilo tem um nome, não me lembro do nome, que é uma chama que não apaga. Pronto, é suposto chama perpétua, uma treta. Já sei. Que é suposto ser Dos militares que morreram, isso. Né? Sobre os militares que morreram, ou como há o túmulo do soldado desconhecido, nos vários Sim, mas sítios, que tem lá uma chama que é suposto nunca morrer. Aquilo Mas não é aqui assim. quem é que vai acender a Aquilo chama não- ao domingo? Ao domingo não se trabalha, man. É pá, mas aquilo é militares, aquilo tem militares ali à volta. E faz-me como se chegas ali a Belém, que tem lá um desses monumentos do ultramar. E a chama está apagada, não? Está ligado, não está ligado. E depois perde-se o simbolismo. Sim, isso é, olha, o tema do patriotismo há de ser um tema aí para um dos nossos próximos podcasts. Olha, próximo tema. Agora é o Rodrigo, não é? Agora é a Rodrigo. guerra. Para acelerar aqui o processo. O outro tema que eu tinha pega aqui um bocadinho em algumas das coisas que falámos e tem exatamente a ver com a guerra e particularmente a guerra da Síria e com a crise dos refugiados. Que tem a ver com exatamente não vivendo nós num regime ou num conjunto de regimes ditatoriais e estando nós naturalmente sujeitos à lei do politicamente correto, não é? O que acontece é que na Síria acontecem coisas atrozes todos os dias, de ataques onde há um conjunto, ao Bashar al-Assad de um lado e as forças pró-governamentais, e o conjunto de intitulado daqueles Mais que se os intitulam terroristas, libertadores, não é? E mais os terroristas. E isso vamos imaginar, se nós considerarmos ou fizermos, olharmos para aquilo como a população a 100%, não é? Vamos imaginar que Bashar al-Assad e forças ligadas ao governo correspondiam, e já estou a ser muito generoso, vamos imaginar as forças, os militares mesmo, tipo 2% da população, 3%. Do outro lado temos uns revolucionários que se calhar são outros 2 ou 3%, já estou a ser generoso. E depois tens militares, os terroristas, que é mais 1%. No meio disto, está 90% da população a levar por tabela de todos os lados. As pessoas que não têm culpa, que entretanto, e é realmente a esmagadora maioria, em percentagem, das pessoas que vivem naquele país e naqueles países à volta, que estão a sofrer com o ISIS e com a guerra da Síria, etc., e que estão a tentar fugir daqueles países enquanto refugiados para irem procurar, como têm o seu direito, não é? Procurar a sua felicidade, a sua estabilidade, o melhor para a sua família, querem sair dali e predispõem-se a fazer as coisas mais incríveis, como irem 500 mil pessoas para uma barcaça, onde menos de metade provavelmente chegam ao destino, e onde depois são recebidos e mal recebidos, não digo, aquelas pessoas que estão lá a trabalhar naquelas zonas, como ali em Lesbos e etc., têm sido espetaculares. Mas são recebidos, em muitos casos, não de braços abertos como estavam à espera. Portanto, a sensação... É interessante também ver que, garantidamente, que se o efeito fosse ao contrário, porque esses países são democracias, são ditaduras, se fosse um conjunto grande de europeus que estavam a tentar invadir
estes países da Síria, etc., e assumindo que que era mais rica, os sírios não tinham meias medidas, recambiavam-nos todos embora dali para fora. Não há cá conversas para ninguém, não é? Mas nós, europeus, fundados sobre o princípio do humanismo e as preocupações naturais e corretas da humanidade, de cristãs, católicas, whatever, Desde o tempo do Torquemada. temos o dever de receber estas pessoas e de lhes tentar dar o melhor possível. Mas temos que contrabalançar essa situação que acontece em números esmagadores, não é? Estamos a falar de quase milhões de pessoas, milhares e milhares de pessoas, que ainda por cima encontram uma Europa que tem sido assolada ultimamente por atentados terroristas e que está numa situação de desconfiança total para com tudo o que venha daquele lado do mundo, não é? O próprio Jorge tem dificuldade em viajar. Hoje em dia. Confirmo. E entrar em hotéis e restaurantes. Exatamente. Portanto... Mas é difícil, porque não é... E aquilo que me faz confusão e que, pá, às vezes, pronto, olha, põe-me a pensar nestas coisas, porque não há problemas que tu consegues ver rapidamente, assim, mas chegaste que não deviam deixar todos ser parvos, um par de chaves a cada um e passar a moldar-se bem. Mas não Isso é era a fácil. solução para todos os males do mundo. É verdade. Mas... Um par de chaves a cada um e acabou-se. Mas a realidade é complicada, que é, a Europa não tem capacidade, nem sequer é fácil, especialmente com a tensão social que vive agora, é um grande risco, mesmo para a própria existência do conceito da União Europeia, que está neste momento, muito também por causa destes refugiados, a ser posta em tensão. Foi um dos grandes motivos também que impulsionou a saída do Brexit, é o que está a fazer também subir muitos dos partidos de extrema-direita em vários países da União Europeia, porque eles dizem também verdadeiramente, pá, ok, nós somos europeus, nós temos o nosso dever, mas eu não quero ter que receber estas pessoas porque eu já vi que no meu país vizinho houve uma série de atentados terroristas. Quem é que me diz que é chegar? Desculpa só interromper, lembram-se do que falámos do episódio anterior do ciclo do desarranjo. O ciclo do desarranjo. Deste ciclo que vivemos. Itália... Mas ele também atirou-se para fora de pé, não é? Está bem, não interessa, mas... Olha, eu gostava de ver o Grilo. Pois, pá, não sei se gostavas muito, mas tudo bem. Eu disse, atenção, eu disse com I. Está bem? Mas também, se não for, é que é assim, as hipóteses alternativas ou é esse, há outro que é também de extrema direita, acho eu, exatamente, que é tipo o partido gêmeo do partido Marine Le Pen em França. Por isso, vamos lá ver. Pá, mas realmente é difícil porque há situações onde podemos ver, olha, sentam-se à mesa e resolvem-se, não é? Mas aqui há muitas forças em contrário. Realmente, a única hipótese que eu via aqui, que depois também politicamente não funciona, porque a única hipótese que eu via aqui, disto se resolver, era os aliados juntarem-se, invadirem a Síria e darem cabo do ISIS e está lá, dizerem... Era lá metida a aliados... Rússia. Está lá metida a Rússia claro, também. Mas aí está. Não vai dar. Esta era a solução, não é? Mas também a verdade é que não é possível, onde os aliados se metem português. nos últimos tempos não tem corrido muito bem. Ia haver muitas mortes, o que não é aceitável para várias situações. Ia ser outra guerra para os Estados Unidos, que são os únicos que têm realmente força. Depois ias destabilizar aquela região toda. Olha, o Trump tem um plano para a Síria. Sim, ele tem muitos planos. Eu acho que it's gonna be great. Sabes qual é o plano dele? It's gonna be great. It's gonna be great. Mas a sério, o gajo tem um plano que é abandonar a Síria e deixar os russos tratarem do Daesh. É o plano do gajo. Sim. Os amigos dele do petróleo devem estar todos satisfeitos. Sim, mas pelo menos é uma forma de acabar com, pelo menos na Síria, de acabar com o Estado Islâmico. Agora, relativamente à guerra na Síria e ao problema dos refugiados, eu não tenho nada a dizer. Obrigado pelo teu contributo. Adeus e boa noite. Não, pá, porque é um problema tão complexo e tão difícil de resolução. Pá, qualquer bitite que um gajo possa dar é um bitite sem grande fundamento. Sei lá, um gajo pode dizer,
a única solução é o Bashar al-Assad sair e vai para lá. Pá, Uma não democracia. sei. Não, e Não, nestes países, quando nem é existe um democracia, não é democracia. É ir para lá outro ditador qualquer, mas sem ser o gajo. Pá, não sei se é... Qualquer solução que um gajo possa mandar é um bitite. Eu acho que- Provavelmente é mau. Eu acho que há E um por isso é que eu não problema tenho também- nada a dizer. Mas há um problema Eu também naquela votava por- região do mundo, que é o que se tem visto, não estou a dizer que é uma regra para todos, mas o que se tem visto é sempre que existe algum tipo de revolução e até depois os Estados Unidos e outro tipo de países metem-se também lá ao barulho e depois dizem agora vamos dar democracia a este país. Sim, acaba. E metade das vezes o que acontece resultar mal. é que, das duas uma, ou aqueles países não estão ainda preparados, formatados para uma democracia, porque normalmente o que acontece é, pois, é um vazio de poder. Mas o problema ali é que é a um revolução vazio- já houve. Já está a haver uma guerra. Se não tivessem feito nada, o gajo continuava lá, aquilo continuava calminho. Mas já houve, está a haver uma guerra. Já houve a Certo, revolução. Mas, por exemplo, E neste ponto, não sei se deixar lá o gajo se é bom ou não. Não consigo dar Mas isso é uma boa questão. eu também Aquilo não, mas... O que eu tenho dúvida é só para dizer isto. Que realmente a informação que nos chega é pela comunicação social, certo? E de facto nós sabemos que há uma revolução. Sabemos que há forças que têm interesse, nomeadamente nas coisas terroristas, que vão bombardear e arranjam armamento e fundos, não se sabe bem como e de onde é que vem, mas vão arranjar dinheiro para tentar destruir o regime do Bashar al-Assad. Mas agora, efetivamente, quantas das pessoas sírias é que preferiam a posição dos rebeldes? Não é? Imagina, não é por existir uma franja... Imagina que o Bloco de Esquerda, que representa 10% da população, resolvia fazer uma revolução e topava ao poder. Nós todos temos que ir atrás. Se calhar o resto das pessoas Eu preferiam... acho que eles lá não fazem sondagens. Está bem, mas é isso que obviamente não. Mas isso é uma questão que me preocupa, porque isso aparece muito na comunicação social ocidental, questões desse género, que é, aparece alguma franja de meia dúzia de pessoas que tentam fazer uma solução para deitar abaixo o poder, mas realmente não sabes se a maioria das pessoas lá não preferia até que o Assad tivesse lá ficado, não é? Eu posso dizer, nós todos falamos mal do Eduardo Santos, não é? Não é do mesmo regime, não é do mesmo género, mas é um ditador também. Tu falas com os angolanos e a maior parte deles, não digo como é que ele chama aquele que fez a greve de fome, Luati. não é o Luati e muitos outros, mas há muita gente em Luanda que é mais prática, não é? Em Angola, que é mais prática, e diz assim, pá, ele não é espetacular, é um ditador, Não. mas preocupa mais quando ele não estiver lá. Não, o que as pessoas... Sim, é um bocado isso. As pessoas têm medo, ou melhor, somente as mais velhas, não querem nunca mais é voltar à guerra. Pois, e não sabe o que é que acontece se ele não estiver lá. Ele ao menos é uma figura que é quase monárquica, não é? Manteve mas ali o é poder. isso é o que eu estou a Ele não dizer deste estiver tipo de países. Mas tu na Síria já estás concordo num momento diferente, pá. Estás num momento em que, de facto, já há guerra civil, o gajo já matou uma grande parte da população e destruiu uma grande parte do país. Será que ele consegue voltar? Como é que está a Ao que era Líbia? antes. Como é que está a Líbia? A Líbia está o caos também. Pois. Está com o E Estado esse- Islâmico e lá a esses entrar já também. despacharam o Gaddafi, não é? E depois o que é que aconteceu? Eu não estou a defender de todo ditadores e este tipo de personagens. Estou a dizer o problema é que não existe mecanismos ou não, a sociedade desses países, porque nunca viveu nesse tipo de forma de estar, com democracia e não sei o que mais. Quando estes ditadores que basicamente governavam de pulso firme o país, quando eles desaparecem, seja com revolução, seja o que for, ou guerra civil, quando eles desaparecem, o que fica é um vazio. É um vazio porque, de repente, do nada, vês não sei quantos intervenientes dizem agora é democracia, depois vem uma série de intervenientes a tentar abarcar-se ao poder, são tudo menos malta interessado na democracia, e depois entram outra vez em guerra uns com os outros, e no meio disto começam a surgir depois estes, os Daesh, e pessoas que vão fazer tão mal ou pior do que o gajo esteve lá antes. É isso. Houve um gajo qualquer do fundamentalistas Médio Oriente. todos. Houve um gajo qualquer do Médio Oriente, não me lembro como é que ele chama, que disse que a democracia era um luxo dos países ocidentais. Mas eu concordo com isso, eu acho que é um bocado verdade. Também porque nós provavelmente tivemos que passar determinadas evoluções que eles ainda não tiveram a oportunidade de passar, não sei. E eu acho que também é uma questão que... O Egito também não está muito famoso. Há uma Não está tão mal expressão- como este, mas também não está muito famoso. Desde que houve lá também a Primavera Árabe, também não ficou assim extremamente famoso.
Mas exatamente, há um poema Lá, o espanhol. Sissi. Sim, mas, não é, mas também não há famoso. De vez em quando também Sim, vão não é, surgindo... não estes países não O que convivem bem com a democracia. É que o que têm dito é exatamente o que se pode ver também, e acho que foi um tipo de lá desses lados árabes, mesmo cá, que falou sobre isso, num programa desses enfim, uma coisa qualquer do Facebook. E aquilo que ele dizia, a verdade, é que nós, europeus, temos tendência natural a olhar para o mundo com olhos europeus, com toda a história E a querer que haja democracia em todo lado. e a olhar que é fácil, com os nossos princípios, as nossas... São os melhores. os nossos princípios democráticos, valores, educação judaico-cristã, de base judaico-cristã, etc. Olhar para o resto do mundo e, mesmo quando chegamos à Índia ou chegamos à China, ou seja onde for, temos dificuldades em perceber determinados costumes que são diferentes dos nossos. É como as E, cruzadas. portanto, olhar para... E nós, um dos problemas do mundo, porque a Europa, hoje em dia, vai perdendo essa força, mas pronto, o universo ocidental, seja qual for, como se quiser olhar para a situação, mas é o standard, ou melhor, é o sistema de maior sucesso no mundo, não é? Aquele que gerou maior sucesso e maior sucesso das várias frentes. Portanto, nós olhamos para o mundo com esses olhos, mas não se pode realmente olhar para o universo árabe com olhos do ocidental. Porque nós vamos tentar aplicar soluções do ocidental que não é a forma como eles realmente podem resolver o problema. Isto às vezes parece... nós estamos a fazer, ou tentamos fazer a mesma coisa que fizemos no passado, quando foram as cruzadas. Ou seja, queríamos que toda a gente fosse cristão à força toda. Não, mas o quê? Não, tu vais ser cristão... É para o teu bem. Não, agora vais ser democrata. Vais ser democrata. Reza, não sei o que. E agora, não pode haver... Lá está, não estou a defender, mas de facto estamos a querer impor a nossa maneira de viver a outros povos. E isso depois às vezes não corre bem e pode até funcionar ao contrário. E acho que realmente todo aquele Médio Oriente está um caldeirão agressivo. E lá está, só olhares para os países que estão calmos e são aqueles que não contestam os ditadores, não é? As Arábias Sauditas, o Irão, tens os casos do Qatar, do Dubai, a níveis diferentes, mas aí não há necessariamente contestação e pronto. Os que funcionam melhor são se eu gostava de viver daquela forma. O Irão era uma monarquia. Hã? Os que funcionam melhor são as monarquias. Porque são as monarquias árabes. Sim, mas... Não, o Irão não. O Irão era uma monarquia. Está bem, mas já desde os anos 70 que não é. O dois vai à tola, não é? Mas pronto, esse foi o primeiro a ter a revolução. E teve uma revolução pela negativa, que o Irão já foi um país que eles chamavam, já não lembro se era Roma do Oriente, ou país do Oriente, como é que eles chamavam. Que era aquilo era como Paris. Sim, mas ali é praticamente tudo monarquias / ditaduras. Não, mas é que são diferentes. Aqueles que são as ditaduras militares, que era o Iraque e muitos outros, esses são, e o Gaddafi e não sei o quê, esses são aqueles que já assumiram, já ganharam o poder, não é? Aqueles que são os mais estáveis, porque também são os que têm mais dinheiro, etc., são as monarquias que lá está. Só havendo dinheiro para espalhar, mantendo um conjunto de pessoas felizes, não há razão para eles não quererem ser... não há razão para eles fazerem uma revolução diferente. O Zedu é que é um gajo muito inteligente. Pá. O Zedu é um visionário. O Zedu sabem o que é que eu vos digo? Pessoas à sua volta com muito dinheiro também não têm interesse em que o regime caia. Diz lá. Sabem o que é que eu vos digo? Para a semana é meio tema para cada pessoa. Não, então imagina se hoje tivéssemos 2 temas cada. Hoje batemos o recorde. Fazemos um tema por semana e é uma pessoa a discutir. Meio tema por semana. Uma pessoa define o tema e falamos os 3 sobre o mesmo. Bem, falámos de ditadores, guerras e sono de comunas. É isso, e Santana Lopes. E Santana Lopes no meio. Bem, tenho a dizer que foi mais interessante que os pinhões da semana passada. O Jorge ficou triste com essa observação. Tu fazes parte da máfia. Não, alguém fez lobby, a máfia do Pinhão fez lobby com o Rodrigo para o gajo estar a tentar calar o assunto.
Bem, Tu andas maldinha. mas repara que ele já na semana passada ele começou a tentar denegrir o pinhão, chamando-lhe o caviar das nozes. Não é? Já a tentar confundir as pessoas, não é? Entre uma noz e um pinhão. Pinhão, são luxos de liberais, pá. Sabes como é que os russos chamam ao caviar? Coisa escura. Não, Alcheirado. chamam-lhe o pinhão dos mares. Espetáculo. E com essa nota, acabamos aqui então o nosso podcast. Vamos ver se conseguimos então voltar para a semana, porque isto tem havido aqui alguns imprevistos. Maltinha, um grande abraço e Jorge, pensa lá bem se queres realmente ser camarada ou se queres voltar depois aqui para o lado Não, pá, do eu não quero. É espetacular, eu estou a gostar imenso. E como é que foram estes 20, 30 minutos já de ser comuna? Está a correr bem? É espetacular porque eu não tenho que pensar para ser feliz. É espetacular. Boa, boa. Ainda bem que estás contente então com a tua vida. Malta! Oh, então pensas, é só não gostar de nada. E não gostar. Não, eu não gosto disso. Mas isto é para o TV, não interessa. Olha, e até te digo mais, até para a publicidade é muito melhor porque já estou a conseguir fazer slogans muito melhores. É só isso Olha, que é eu preciso. estou muito Agora, falando daquilo que é realmente importante, eu estou muito chateado porque não vou estar cá. Bem, essa é a parte boa, para Londres, mas o problema é que o meu voo chega a Lisboa a meio do jogo do Benfica. Epá, não vamos falar do Benfica, está bem? Não vamos falar do Benfica, tá? Malta, adeusinho, até amanhã, Deus, não quer falar mais. Não... Isto é para manter emoção assim, para o jogo, pá. Agora é que vai ser bom. Se o Jorge diz que quando lhe acontece uma coisa assim, mais ou menos, ele fica sem dormir, te imagina a mim quando o meu Benfica perde. Fico perturbado. Isto não mas lá está, o próximo programa podemos falar sobre... Vendo muito mais bilhetes e camisolas. Está tudo pensado. Mas podemos falar sobre a qualidade de som dos sportinguistas. Está bem, podemos tentar falar sobre isso. Também podes falar sobre isso. Tu... Certo, Jorge? Até posso falar sobre a conjugação. Tu até podes falar de um comuna sportinguista, que é aquela coisa que a gente não percebe porque é que existe, como é que existe, e podes-nos explicar mais sobre isso. A prova viva de que os opostos atraem. Sim. Não, mas é que este é um tema para um próximo programa, porque a semelhança no raciocínio e nas ideias da extrema-esquerda e da extrema-direita é brutal, não é? Vamos acabar com a União Europeia, vamos acabar com a globalização, vamos acabar com o euro. Eu acho que já não sei se é a extrema-direita ou a extrema-esquerda que está a pedir isso. Porque o que eles pedem é o mesmo. É a mesma coisa. Exato. Enfim. Malta, Deusinho. Então, para a semana, quando é que voltas? Aquele grande forte abraço. Voltas então dia quando? É verdade. Vou, portanto, quarta e venho no domingo. Ó Jorge, é a nossa oportunidade de fazer um podcast em condições. É interessante, exatamente. Então, mas podemos fazer, exato, podem fazer uma primeira versão que vai ser muito aborrecido, de certeza. Mas não, para a semana, pá, segunda-feira pode ser. Está bem, combinado. Está bem. Olha, Rodrigo, bem da guepa. Ora bem. Um abraço. Grande abraço, pessoal. Tchau. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money.